Você já notou como algumas pessoas vivem na plenitude, com as contas pagas, com paz no coração, com a geladeira cheia e o sorriso firme, enquanto outras, que oram tanto ou até mais, vivem arrastando os pés debaixo de um peso financeiro que nunca vai embora? Eu sei que você já pensou nisso. Talvez tenha até sentido culpa por pensar. Mas eu preciso te dizer uma verdade que vai incomodar muita gente. Deus não te chamou para a pobreza. Eu vou repetir, porque essa frase precisa entrar no seu espírito como uma semente. Deus não te chamou para a pobreza. Existe uma mentira disfarçada de humildade que se espalhou dentro das igrejas. A ideia de que ser pobre é sinônimo de ser espiritual, de que passar necessidade é prova de fé, de que desejar prosperidade é ganância. Mas quando você abre a Bíblia com olhos limpos, sem filtro religioso, sem tradição humana, o que você encontra? Encontra um Deus que chama Abraão e promete fazê-lo pai de multidões e próspero em tudo. Encontra José, que saiu da prisão para o palácio. Encontra Davi, que saiu do campo de ovelhas para o trono. Encontra um Jesus que multiplicou pão e peixe, transformou água em vinho e disse que veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. A pobreza nunca foi o plano de Deus para você. E hoje eu vou te provar isso com a história de um homem que descobriu um princípio bíblico tão poderoso que transformou sua vida financeira, sua família e até sua fé de um jeito que ele jamais imaginou. Mas essa transformação não veio de uma fórmula mágica. Veio de um sistema que está escondido nas Escrituras e que 99% dos cristãos nunca praticam de verdade. O que você vai ouvir agora é baseado em um princípio que eu chamo de o princípio das 3 colheitas. Não é teologia inventada, não é prosperidade de palco. É a lógica divina de provisão que aparece de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia mostra que Deus estabeleceu um ciclo sagrado para a prosperidade do seu povo. E esse ciclo tem 3 fases, 3 colheitas, que precisam ser vividas na ordem certa. Quem pula uma fase, colhe frustração. Quem vive as 3, colhe plenitude. A primeira colheita é a colheita da obediência, onde você para de negociar com Deus e começa a obedecer sem ver resultado. A segunda colheita é a colheita da multiplicação, onde aquilo que Deus restaurou na sua vida transborda para abençoar outros. E a terceira colheita é a colheita do descanso, onde você finalmente entrega o controle e descansa no Senhor enquanto Ele trabalha a seu favor. Esse sistema não tem a ver com talento, com sorte, com herança. Tem a ver com obediência fiel, serviço generoso e confiança inabalável no Deus que prometeu suprir todas as suas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Eu te convido agora a se inscrever no canal, deixar seu like neste vídeo e me dizer nos comentários qual é a área da sua vida financeira que mais precisa de transformação. Me conta lá embaixo. E agora, vem comigo. Antes de mergulharmos nessa história, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado. É simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. Miguel está sentado na varanda de uma casa bonita, simples mas digna, num bairro tranquilo de Campinas. O sol da manhã bate no rosto dele e há um café fumegando sobre a mesa ao lado de uma Bíblia aberta. Ele tem 56 anos. A esposa, Luciana, canta alguma coisa na cozinha. O neto de 4 anos brinca no quintal. Se você olhasse para esse homem agora, veria alguém em paz. Veria alguém que dorme bem, que não deve nada a ninguém, que tem uma pequena oficina de móveis que sustenta a família com dignidade. Você pensaria, esse homem sempre viveu assim. Mas estaria errado, porque há 12 anos Miguel dormia no chão de um cômodo alugado, com 3 meses de aluguel atrasado,
uma esposa à beira do divórcio e uma vergonha tão grande de si mesmo que não conseguia mais entrar numa igreja. A história de como ele saiu de lá e chegou até aqui, até essa varanda, até esse café, até essa paz, é o que eu vou te contar agora, e ela começa no pior dia da vida dele. Era uma terça-feira de março de 2013. Miguel tinha 44 anos e trabalhava como ajudante numa construção civil em Indaiatuba. O salário era pouco, mas o problema de verdade não era o salário, era o que ele fazia com ele. Miguel gastava por impulso, comprava o que não precisava, parcelava o que não cabia no orçamento, emprestava dinheiro que não tinha e rezava. Rezava muito. Todo domingo na igreja, ele levantava as mãos, fechava os olhos e pedia: Senhor, muda minha situação financeira. Mas naquela terça-feira, quando ele chegou em casa depois de 10 horas de trabalho debaixo do sol e encontrou Luciana sentada na cama, com a mala feita, chorando em silêncio, algo dentro dele quebrou. Ela não gritou, não acusou, apenas disse com voz cansada: Miguel, eu não aguento mais viver assim. E ele sabia exatamente do que ela estava falando. Não era falta de amor, era falta de ordem. Era o terceiro cheque devolvido naquele mês. Era a escola do filho cobrando mensalidade atrasada. Era a vergonha de pedir fiado no mercado do bairro. Era a sensação de que, por mais que ele orasse, nada mudava. Miguel ficou parado na porta com a roupa suja de cimento e não teve o que responder. Luciana saiu naquela noite para a casa da mãe. E ele ficou ali, sozinho, no escuro, com o peso de uma vida que parecia ter dado errado em tudo. 3 dias depois, Miguel bateu na porta de seu Joaquim. Joaquim era um senhor de 72 anos que morava 2 ruas acima, aposentado, viúvo, e que todo mundo no bairro respeitava sem saber exatamente por quê. Não era rico, mas tinha algo que Miguel não tinha: paz. A casa de Joaquim era simples, mas organizada. A geladeira sempre tinha comida. As contas estavam sempre em dia. E ele sorria, sorria de verdade, não aquele sorriso forçado de quem finge que está tudo bem. Miguel não sabia explicar por que bateu na porta dele. Talvez fosse desespero, talvez fosse instinto. Mas quando Joaquim abriu a porta e olhou para o rosto destruído daquele homem, não perguntou nada. Apenas disse: Entra, filho, o café está pronto. Sentaram-se à mesa da cozinha. Miguel contou tudo: as dívidas, Luciana, a vergonha, as orações sem resposta. E quando terminou de falar, ficou esperando consolo, esperando um vai ficar tudo bem ou um Deus vai dar um jeito. Mas Joaquim ficou em silêncio por um tempo longo. Depois olhou nos olhos de Miguel e disse algo que ele nunca esqueceu: Miguel, você ora pedindo para Deus mudar sua vida, mas continua fazendo tudo do mesmo jeito. Você quer colher diferente plantando a mesma semente. Isso não é fé, isso é teimosia. As palavras doeram, mas era a primeira vez que alguém falava a verdade para ele. Joaquim continuou: existe um caminho na Bíblia para quem quer sair da miséria. Não é segredo, não é fórmula, não é milagre instantâneo. São 3 colheitas que precisam ser vividas na ordem que Deus estabeleceu. E eu vou te ensinar. Mas prepare-se, porque a primeira colheita vai destruir tudo o que você pensa que sabe sobre dinheiro. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. A imagem corta de volta para o presente. Miguel está naquela varanda, e o sorriso no rosto dele se desfaz por um segundo, como se a memória daquele tempo ainda fosse capaz de doer. Ele olha para a Bíblia aberta e passa a mão na página de Malaquias, o livro que Joaquim mandou ele ler primeiro. Volto a 2013. Na manhã seguinte àquela conversa, Joaquim apareceu na porta de Miguel às 5:30 da manhã. Miguel ainda dormia. O velho bateu na porta até ele abrir, com os olhos inchados. A partir de hoje, disse Joaquim, você acorda antes do sol e conversa com Deus, não pede nada, só escuta. Depois você abre a Bíblia em Malaquias 3, versículo 10, e lê em voz alta até decorar. Miguel obedeceu, não porque acreditasse que ia funcionar, mas porque não tinha mais nada a perder. Nos primeiros dias ele orava no escuro da sala,
sentado no chão com a Bíblia no colo. Não sentia nada, nenhuma voz, nenhum arrepio, nenhuma revelação. Só silêncio. E o versículo que repetia todos os dias era aquele que ele já conhecia de memória, mas nunca tinha praticado de verdade. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolhê-la. Malaquias 3:10. Joaquim foi direto. Você vai separar 10% de tudo que ganhar e devolver a Deus, antes de pagar qualquer conta. Miguel quase riu. Seu Joaquim, eu mal tenho para comer. Como vou dar 10%? Joaquim não se abalou. Essa é exatamente a mentalidade que te manteve pobre. Deus não pede seu muito, pede sua obediência quando parece impossível. Aí está a prova da fé. E não era só o dízimo. Joaquim ensinou Miguel a organizar cada centavo que entrava. Criou com ele, numa folha de caderno, um controle semanal de gastos. Tudo anotado, tudo visível. Nada de compra por impulso. Nada de parcela que não coubesse. Cada real tinha um destino antes de ser gasto. As semanas viraram meses. Miguel levantava às 5, orava, lia Malaquias, ia trabalhar, voltava, anotava os gastos. Repetição, disciplina, obediência sem ver resultado. Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, explica que é exatamente assim que o cérebro cria novos padrões, através da repetição consistente de um ciclo de rotina, recompensa e crença. O hábito da obediência financeira estava sendo construído no cérebro de Miguel, camada por camada, dia após dia. Mas ele não sabia disso, só sabia que era difícil. Houve noites em que ele olhava para os R$ 40 separados do dízimo e pensava nos boletos que poderia pagar com aquele dinheiro. Houve domingos em que colocava o envelope na oferta e sentia o estômago embrulhar de medo. E toda vez que ele procurava Joaquim para reclamar, o velho dizia a mesma coisa. A primeira colheita não é sobre ver resultado, Miguel. É sobre provar para Deus que você confia nele mais do que confia no seu medo. 3 meses se passaram, e numa sexta-feira comum, enquanto Miguel terminava de assentar um piso, o dono da obra parou ao lado dele e disse: Miguel, estou abrindo uma nova obra em Valinhos. Preciso de um encarregado. Vi como você trabalha. Quero que seja você. O salário era o dobro do que ele ganhava. Miguel ficou parado, com a desempenadeira na mão, sem conseguir falar. Quando chegou na casa de Joaquim naquela noite, o velho já sabia, sem que ninguém tivesse contado. Joaquim apenas sorriu e disse: Você sentiu? Isso é a primeira colheita. Deus honra quem o honra primeiro. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para Miguel. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. A cena volta ao presente. Miguel levanta da cadeira na varanda e entra na casa. Na parede da sala, há uma foto antiga. Ele, mais magro, mais cansado, ao lado de Joaquim, os dois sorrindo na frente da primeira oficina que Miguel montou. Ele olha para a foto e balança a cabeça, como quem ainda não acredita. 6 meses depois daquela promoção, Miguel já tinha quitado 2 dívidas, trazido Luciana de volta para casa e começado a dormir sem aquele nó no peito. Ele ia à igreja com outra postura, não mais pedindo milagre, mas agradecendo pelo processo. E foi justamente nessa época que ele começou a observar algo estranho. Outros homens da igreja, que conheciam muito mais da Bíblia do que ele, viviam endividados, reclamando, esperando uma bênção cair do céu. Um deles sabia recitar Provérbios inteiro de cor, mas não conseguia pagar o aluguel.
Miguel perguntou a Joaquim: como é possível que alguém conheça tanto da palavra e viva tão derrotado? Joaquim sentou-se devagar, como sempre fazia antes de dizer algo importante, e respondeu: porque conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela. Esse é o inferno dos cristãos eternos aprendizes. Sabem tudo, praticam nada. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante ao homem que olha o próprio rosto no espelho, e depois de se observar, vai embora e logo esquece como era a sua aparência. Tiago 1:22-24. Joaquim olhou para Miguel com seriedade e disse: agora você está pronto para a segunda colheita, e essa vai exigir algo que dinheiro nenhum pode comprar. Generosidade quando você ainda acha que tem pouco. Outro corte para o presente. Miguel está na oficina agora, lixando uma mesa de madeira de demolição. Enquanto trabalha, fala com um jovem aprendiz, Renan, 19 anos, filho de uma vizinha que não tem pai em casa. Miguel ensina Renan a medir, cortar, lixar. Paga um salário justo. E toda sexta, antes de dispensar o rapaz, abre a Bíblia e lê um versículo com ele. Miguel olha para Renan e vê a si mesmo há 12 anos, perdido, sem direção, sem ninguém que acreditasse nele. E é exatamente isso que a segunda colheita significa. Volto a 2014. Joaquim explicou: na primeira colheita, você aprendeu a obedecer. Devolveu a Deus o que era dele e ele abriu portas. Mas se parar aí, será apenas um servo obediente, não um filho coerdeiro. A segunda colheita é a colheita da multiplicação. Você usa o que foi restaurado para abençoar outros. Miguel ficou confuso. Mas eu ainda tenho tão pouco, seu Joaquim. Ainda estou pagando dívida. Joaquim respondeu com aquela calma de sempre. A viúva tinha 2 moedas, Miguel. E Jesus disse que ela deu mais do que todos. Deus não pede seu muito, pede seu tudo. Multiplicação não começa quando você tem muito. Começa quando você dá o pouco que tem. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, generosamente vos darão. Porque com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6:38. Miguel começou pequeno. Ajudou um vizinho a consertar uma porta sem cobrar. Ensinou um adolescente da igreja a fazer uma estante. Separou parte do que ganhava para ajudar uma mãe solteira do bairro a comprar material escolar para os filhos. Não eram grandes gestos, eram sementes. E durante meses ele plantou essas sementes sem esperar nada em troca. James Clear, no livro Hábitos Atômicos, explica que pequenas ações consistentes se acumulam de forma exponencial. Ele chama isso de efeito agregado dos hábitos. Miguel não estava apenas ajudando pessoas, estava construindo uma reputação, uma rede de confiança, um nome. E Deus estava observando cada semente. O momento que mudou tudo na segunda colheita aconteceu num sábado. Miguel usou suas férias, e o pouco que tinha economizado para reformar de graça o cômodo de um senhor idoso da igreja, seu Antônio, que vivia numa casa com o telhado caindo. Trabalhou 3 dias seguidos, do amanhecer ao anoitecer. No terceiro dia, quando terminou, seu Antônio segurou a mão de Miguel e disse com lágrimas: que Deus retribua em dobro. Na segunda-feira seguinte, Miguel recebeu uma ligação. O dono de uma construtora, que era amigo de um colega de obra, soube do trabalho que ele fazia e quis contratá-lo para gerenciar reformas residenciais. O salário: 5 vezes o que ele ganhava como encarregado. Miguel sentou na cama e chorou. Não de tristeza, de espanto. Era como se Deus tivesse pegado cada semente que ele plantou em silêncio e multiplicado de uma forma que nenhuma lógica humana explicava. De volta ao presente. Luciana aparece na porta da oficina com um copo de suco. Os dois se olham com uma cumplicidade que só o tempo e o sofrimento compartilhado constroem. Ela coloca a mão no ombro dele e diz: lembra quando a gente achava que nunca ia sair daquele buraco? Miguel sorri. Lembro. E lembro que o pior não era a pobreza. Era achar que Deus tinha me abandonado. Volto a 2015. Miguel já tinha quitado todas as dívidas. Já ganhava bem.
Já era respeitado no trabalho. Mas uma coisa ainda o consumia por dentro: ansiedade. Ele controlava cada centavo com medo de voltar à pobreza. Conferia extratos bancários 3 vezes por dia. Perdia o sono planejando cenários de crise. Tinha medo de gastar, medo de investir, medo de perder. Joaquim percebeu. Sentou com Miguel num banco de praça e disse: 99% dos cristãos param aqui. Aprendem a obedecer, aprendem a servir, mas continuam carregando o fardo da ansiedade, do controle e do medo. E isso é uma prisão dourada, Miguel. Você saiu da pobreza financeira, mas ainda vive na pobreza espiritual do medo. A terceira colheita, a colheita do descanso, é onde você finalmente solta, onde você entrega o controle a Deus de verdade, não só com a boca, mas com as mãos abertas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28, 29. Carol Dweck, no livro Mindset, explica que existe uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa acredita que as coisas boas vão acabar, que o sucesso é temporário, que é preciso segurar com força o que se tem. A mentalidade de crescimento confia que há mais por vir, que Deus, o Deus que abriu as janelas do céu, não vai fechar de repente. Miguel precisava passar da mentalidade fixa do medo para a mentalidade de crescimento da fé. E a prova veio em 2016, quando a crise econômica bateu forte no Brasil. As reformas pararam, os clientes cancelaram. Em 2 semanas, Miguel perdeu 3 contratos. O medo antigo voltou como uma onda, gelado, sufocante. Ele sentou na cama de madrugada suando, pensando em todo o dinheiro que tinha guardado e calculando quanto tempo duraria. E então fez algo que o Miguel de 2013 nunca faria. Em vez de ligar para o banco, abriu a Bíblia. Em vez de checar o extrato, ajoelhou e orou. Não pediu nada. Só disse: Senhor, eu confio em Ti mais do que confio no meu medo. O que é teu não se perde. Os meses seguintes foram silenciosos. Miguel continuou trabalhando com o que tinha, ajudando quem podia, mantendo o dízimo e a organização. Não entrou em desespero. Não tomou decisão por impulso. E no meio daquela seca, uma paz inexplicável se instalou dentro dele. Como se alguém tivesse tirado um peso das costas dele que ele nem sabia que carregava. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. E pesquisas em neurociência confirmam o que a Bíblia ensina há milênios. A prática da oração e da entrega emocional reduz os níveis de cortisol no corpo, o hormônio do estresse, e ativa áreas do cérebro associadas à calma e à tomada de decisão racional. Miguel não estava apenas confiando em Deus, ele estava sendo transformado biologicamente pela fé. 2 meses depois, no meio da crise, um cliente antigo ligou. Tinha comprado um sítio e queria reformar a casa inteira. Era o maior contrato que Miguel já tinha recebido. E veio sem que ele tivesse feito nada para buscar. Veio porque Deus é fiel. A cena volta ao presente pela última vez. Miguel fecha a oficina, guarda as ferramentas com cuidado, cada uma no seu lugar, como Joaquim ensinou. Renan já foi embora. A tarde cai sobre Campinas com aquele tom alaranjado de fim de dia. Miguel senta na varanda de novo, no mesmo lugar onde começamos essa história. A neta, Clara, corre até ele e sobe no colo. Vovô, você é rico? Miguel ri. Rico de quê, minha filha? De dinheiro. Não, minha filha, seu avô não é rico de dinheiro, mas é rico de paz, e isso vale mais do que qualquer conta bancária. Ao longo dos anos, jovens do bairro começaram a procurar Miguel pedindo conselho. Como você saiu da miséria? Qual é o segredo? E ele sempre respondia a mesma coisa, nenhuma fórmula mágica, apenas obediência, serviço e confiança. 3 colheitas, na ordem certa,
pelo tempo que for necessário. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Malaquias 3:10. E aqui está o que a história de Miguel nos ensina sobre todas as áreas da vida. Não só dinheiro. Nos relacionamentos, a primeira colheita é obedecer ao mandamento de amar sem esperar retorno. A segunda é investir no outro com generosidade. A terceira é descansar na soberania de Deus sobre aquela relação, sem tentar controlar. Na saúde, a primeira colheita é a disciplina diária de cuidar do corpo que Deus deu. A segunda é usar a energia que você tem para servir. A terceira é confiar que Deus sustenta quando o corpo falha. Na carreira, na família, na vida espiritual, o caminho é sempre o mesmo: obediência, multiplicação e descanso. As 3 colheitas não são um método financeiro, são o ritmo do reino de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Agora eu preciso mudar o tom dessa conversa, porque até aqui você ouviu uma história bonita e talvez esteja emocionado, talvez esteja pensando: eu quero isso para mim. Mas eu preciso te dizer a verdade que queima, e essa é a parte que a maioria dos canais não fala. A verdade é que a maioria dos cristãos que está assistindo esse vídeo nunca vai experimentar a transformação que Miguel viveu. Não porque Deus não queira, não porque não mereçam, mas porque se recusam a passar pela primeira colheita. Porque a primeira colheita é silenciosa, é repetitiva, é chata, é acordar às 5 da manhã quando todo mundo dorme, é dizimar quando não sobra, é organizar os gastos quando dá vontade de comprar, é obedecer sem ver resultado durante semanas, meses, às vezes anos. E a cultura moderna, mesmo dentro da igreja, ensina o oposto. Ensina que Deus quer que você seja feliz do seu jeito. Ensina que graça significa que não precisa se esforçar. Ensina que basta decretar e tomar posse. Mas Jesus disse algo assustador que a maioria prefere ignorar. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Fazer a vontade, não sentir a vontade, não desejar a vontade. Fazer. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, escreveu algo que se alinha perfeitamente com esse princípio. Toda riqueza verdadeira começa com um ato de fé, seguido de ação disciplinada e consistente. Não existe atalho. Nunca existiu, nunca existirá. Só existe o princípio das 3 colheitas: obediência, multiplicação e descanso. Esse é o caminho. Mas eu não quero que você saia desse vídeo apenas inspirado. Quero que você saia com um plano. Então aqui estão 7 passos práticos para entrar na primeira colheita hoje. Primeiro, escolha uma área da sua vida financeira para entregar a Deus. Pode ser as dívidas, pode ser a desorganização, pode ser a ganância. Segundo, abra a Bíblia e encontre o princípio específico para essa área. Para dívidas, leia Provérbios 22, versículo 7. Para a avareza, leia Lucas 12, versículo 15. Para a ansiedade, leia Filipenses 4, versículo 6. Terceiro, entre na primeira colheita com humildade completa, obedeça antes de entender. Quarto, crie uma rotina diária de oração e organização financeira. Quinto, continue até a primeira colheita estar completa. Pode levar 3 meses, pode levar 1 ano. Não desista. Sexto, quando a porta abrir, entre na segunda colheita. Use a bênção para servir outros com generosidade. Sétimo, um dia, sem perceber, você estará na terceira colheita, descansando em Deus com paz que não depende do saldo bancário. José, Davi, Daniel, Ruth, todos passaram por esse ciclo. Todos foram obedientes antes de serem exaltados. Todos serviram antes de serem coroados. Todos descansaram em Deus antes de verem o milagre. James Clear,
Em Hábitos Atômicos, diz que não subimos ao nível dos nossos objetivos. Caímos ao nível dos nossos sistemas. As 3 colheitas são o sistema de Deus e funciona para quem tem coragem de entrar nele. A última cena é no futuro. Miguel tem 78 anos. Está deitado numa cama limpa na mesma casa de Campinas. A família está ao redor. Clara, a neta que um dia sentou no colo dele na varanda, agora tem 26 anos. Ela segura a mão do avô e pergunta com lágrimas: "Vovô, se pudesse voltar atrás, o que faria diferente?" Miguel fecha os olhos por um instante. Depois abre e responde com voz fraca, mas firme. Teria confiado em Deus mais cedo. Teria parado de brigar com a primeira colheita. Teria entendido que o tempo de Deus não é atraso, é preparação. E então, olha para cada um dos filhos, netos, e até para Renan, que está ali no canto da sala, já um marceneiro feito, e diz: transformação não é sobre ser perfeito desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a prosperidade se torna inevitável. Não a prosperidade do mundo, a prosperidade do reino. Aquela que ninguém rouba, que nenhuma crise destrói, que nenhum medo pode tocar. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7, 8. O princípio das 3 colheitas não é sobre mudar circunstâncias. É sobre quem você se torna no processo. Pense na sua vida agora. Você vê 2 versões de si mesmo. De um lado, a versão ansiosa, a que confere o extrato todo dia, a que parcela sem pensar, a que ora pedindo milagre, mas continua vivendo no caos financeiro. Do outro lado, a versão que confia, a que organiza, a que obedece, a que planta sem ver o fruto e continua plantando, porque sabe que o Deus que prometeu é fiel. Eu te pergunto, qual dessas versões você está alimentando? Você está disposto a obedecer antes de entender, como Miguel fez naquela madrugada em 2013? Ou você ainda está procurando o atalho, a fórmula mágica, o decreto sem disciplina? Agora imagine 2 versões do seu futuro. Na primeira, passam-se 5 anos e você continua no mesmo lugar, procurando vídeos de motivação, chorando no culto de domingo, mas sem nunca entrar na primeira colheita. Na segunda, passam-se 5 anos e você mal se reconhece. As dívidas sumiram, a paz chegou. E você já está na segunda colheita, ajudando alguém que era exatamente como você 5 anos atrás. A diferença entre essas 2 versões não é talento, não é sorte, não é herança, é decisão. A transformação está esperando, mas Deus não vai forçar. Você precisa escolher obedecer. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Jeremias 6,16. Se esse vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Me diz nos comentários, qual é a área da sua vida financeira que você vai transformar usando o princípio das 3 colheitas? Eu leio cada comentário e quero saber da sua história. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar, porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Você que ficou até o final, Pessene, obrigado. De coração. Você é um dos poucos verdadeiramente dispostos a mudar. Agora vá e comece. Entre na primeira colheita e daqui a alguns anos você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe sua jornada. Até o próximo vídeo.